Bom dia, irmãs, sejam bem-vindas. Mais uma aula do quarto domingo da ala Jardim Mangueiras, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Bom, a aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre o discurso de conferência proferido pela presidente-geral da Sociedade de Socorro, Jean B. Brigham. Ela falou sobre coisas muito importantes, coisas importantes para que nós, como mulheres, possamos entender o nosso papel no plano de salvação e saber, da importância que existe do trabalho conjunto com todos os homens, os filhos de Deus, que isso não existe só com o trabalho de um ou só com o trabalho de outro, O Senhor disse que nem o homem é sem a mulher, nem a mulher sem o homem, no plano de Deus. Então, ela começa reportando sobre a imagem que a gente tem, dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva, que aparentemente parece que era tudo tranquilo, tudo fácil, no paraíso, Mas se a gente começa a realmente pensar em todas essas coisas, a gente vê que talvez não fosse tão simples assim, Claro que as facilidades daquela vida existiam, mas existiam duas pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, com livre-arbítrio também, e eles tiveram que se conhecer, tiveram que trocar ideias, sobre como resolver muitas coisas, e era mais fácil porque eles estavam realmente na presença de Deus, estavam sendo instruídos em todas as coisas, mas eles tinham claramente a visão do plano do Salvador. Então, todas as dificuldades pelas quais eles pudessem passar naquele momento, elas eram tranquilamente resolvidas com a visão maior das coisas, E isso passou a ficar um pouco mais, aliás, muito mais difícil, quando eles foram expulsos do Jardim do Éden, Quando fizeram as suas escolhas e não foi possível mais a sua presença, a sua companhia junto com o Pai Celestial. Então, eles tiveram que viver num mundo diferente. Não era mais o paraíso e não existiam mais todas aquelas facilidades que existiam lá. Além dessas dificuldades, animais que eram extremamente mansos, os viam agora como alimentos, E eles teriam que buscar também formas de como se alimentar, e seria com o suor do próprio rosto. Tiveram que aprender a se proteger, a fazer os seus abrigos, a preparar seus alimentos, buscar esses alimentos, que não estavam à disposição tão facilmente mais. E junto com isso, os próprios problemas de relacionamento, que é mais fácil a gente viver quando as coisas estão bem, mesmo no nosso lar, quando está num paraíso, e quando vêm as dificuldades maiores, dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, intrigas, então várias coisas, E a solução, ela continua sendo a mesma. Ela continua sendo, vivemos a maneira que o Senhor nos ensina, E para isso nós precisamos conhecer qual é essa maneira, Qual é a maneira do Senhor, Então, com a visão do plano de salvação, nós sabemos que o papel da mulher e o papel do homem são essenciais. Mas eles não são iguais, eles são diferentes. E essas diferenças, elas precisam ser respeitadas, Naquele tempo, pela visão do Senhor, Adão sabia do papel de Eva, de como ela era valiosa e importante. Mas esse plano maravilhoso, ele tem um opositor bastante persistente que quer que isso não dê certo. E qual é a forma de não dar certo?
Só existe uma forma disso não dar certo. É quebrar realmente aquela unidade essencial da eternidade. Que isso é possível através da união do homem e de uma mulher, né? Esse é o plano do Salvador, através dessa unidade familiar, com a criação dos filhos em retidão e o fortalecimento, né, dessa unidade, é que todo o plano é possível. Então, a ferramenta mais ardilosa que pode existir, mais poderosa para destruir essa família, é mudar a visão que um tem do outro. Isso se faz alimentando o orgulho, né? Então ele alimenta o orgulho, ele acaba com essa imagem da importância de cada um no plano do Salvador. Então começa a existir superioridade, inferioridade na visão de um e de outro, né? Então, a maior parte da história nós vemos que a mulher ela tem sido vista como alguém inferior ao homem. A visão da sociedade é essa. E até hoje, depois de muita evolução, a gente vê grandes discrepâncias, né? Muitas vezes até no trabalho desenvolvido, o mesmo trabalho por um homem e por uma mulher, a mulher ganha menos, né? Então, o respeito que se tem por cada um desses profissionais sempre acaba sendo uma visão desconfiada de inferioridade com relação à mulher. Dentro do lar existe muito isso. Então, o nosso papel como filhos de Deus é primordial, o nosso compromisso, né, de saber que isso está errado, que nós precisamos fazer todas as coisas conforme os ensinamentos do Pai Celestial. Nós somos diferentes, mas nós somos importantes. E um não pode fazer o trabalho do outro. E nem uma mulher pode fazer o trabalho da outra. Então, cada filho de Deus tem uma missão especial. Cada filho de Deus é importante e essencial para que a obra do Senhor vá adiante na forma como o Senhor previu. Então, Ele preparou todas as coisas de maneira perfeita. E a alteração disso causa destruição, causa perversidade, causa sofrimento, causa doenças, destrói famílias, né? E realmente não é o objetivo do Senhor, é o objetivo do inimigo. Nós precisamos estar preparadas, conhecer o nosso papel no plano do Salvador e saber que nós somos amadas, saber que o Senhor ele se preocupa com cada uma de nós. Ele preparou uma organização maravilhosa, que não é fora da igreja, mas ela faz parte da igreja, né? Então ele disse que a restauração ela não estaria completa se não tivesse a organização das mulheres também. Então, assim como os homens têm o sacerdócio, nós mulheres também temos esse poder em nossa vida quando nós estamos investidas, né, com as bênçãos do templo, quando nós obedecemos os convênios do templo. O profeta, ele, numa entrevista, né, com a irmã Jean, ele disse que é essencial o nosso papel. Nós precisamos ensinar os nossos filhos, precisamos apoiar os nossos maridos, precisamos orientar os jovens da importância do papel deles, da importância que existe de se ter uma mulher que seja realmente companheira, que seja amável, que não tenha aquela necessidade de competir com o homem, porque nós fomos feitas para isso. Nós somos feitos para trabalhar juntos, né? E esse, inclusive, é o tema do discurso dela, unidos ao realizar a obra do Senhor. E quando nós fazemos isso, nós somos felizes. Nós não temos aquela obrigação de estar competindo com alguém que a gente ama, né? Nós não precisamos estar em luta, nós temos que estar compartilhando do mesmo objetivo e buscando da melhor forma, cada um com as suas qualidades, com seus dons, com seus talentos, fazer o melhor. Somos imperfeitos, mas podemos dar o melhor de nós em todas as coisas e saber valorizar
cada um, né? Então, a luta, né, entre o homem e a mulher, ela é uma das armas poderosas do destruidor. Então, quando nós quando nós estamos imbuídos daquele propósito de buscar sempre ter paz dentro do nosso lar, nós destruímos qualquer ameaça. Quando nós exercemos os dons de Cristo em nossa vida, quando nós buscamos individualmente nos aperfeiçoar no conhecimento da palavra de Deus, quando nós nos dispomos a servir mais, em coisas simples, né? Contribuindo com o almoço dos missionários, ou sem estar no calendário de qualquer outra forma, né? Nós temos o PIDE, onde eles não têm o almoço, de repente, algum dia poderia, né, fazer um almoço para eles nesse dia, mesmo quem não está no calendário. Nós poderíamos contribuir com um lanche, uma janta, né, alguma coisa assim, não que fosse uma obrigação, mas de repente, eu vou compartilhar isso, me deu vontade de levar, né, alguma coisa diferente para eles, né. Nós podemos, agora não, porque a capela está fechada, mas contribuir mais com a manutenção da limpeza da capela. Nós podemos buscar entender melhor as bênçãos do dízimo nas nossas vidas, né? Faz parte, a gente quer o melhor, a gente quer dar a vida eterna. Nós queremos o melhor que Deus tem para nós. Então, nós precisamos dar o melhor que nós temos, mesmo nas nossas imperfeições. Buscar dar ao Senhor o nosso coração, a nossa alma, da melhor forma possível, né? E isso se faz sempre com compromisso. Nós nos melhorando, nós melhoramos a igreja. A igreja se fortalece nos conhecimentos do Senhor, para realmente preparar cada homem, cada mulher para a segunda vinda do Senhor. Ele não está esperando um casal que um se acha melhor do que o outro, de casais que lutam um contra o outro, que competem um contra o outro, né? Porque ele diz que se não sois um, não sois meus. Então precisamos estar unidos, saber dessas coisas, ensinar essas coisas, mostrar que vivemos essas coisas, né? Não é fácil, muitas vezes nós não vamos estar preparados à altura, mas nós temos esse tempo. Esse tempo é o tempo de nós nos prepararmos para encontrar com Deus. Homens e mulheres unidos em propósito. E eu achei essa aula muito interessante. Ela faz com que nós saibamos que nós somos realmente importantes na obra do Senhor. Ele confia em nós, Ele espera que nós façamos a nossa parte. E que o sacerdócio está à nossa disposição. A qualquer momento. Nós podemos invocar os poderes do céu e o Senhor vai nos ouvir. E eu deixo essa aula com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém.